Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 13, capítulo 26. 21 de outubro de 1921. Tudo que Jesus fez e sofreu está em contínuo ato de dar-se ao homem. Estava pensando na paixão, no meu doce Jesus. Então ele, ao vir, me disse: Minha filha, cada vez que a alma pensa em minha paixão, recordo que sofri ou me compadece. Nela renova-se a aplicação de minhas penas. Surge meu sangue para inundá-la, e minhas chagas se põem em caminho para curá-la, se está ferida, ou para embelezá-la, se está sã. E todos os meus méritos para enriquecer. O negócio que faz é surpreendente. É como se pusesse no banco tudo o que fiz e sofri, e dele obtenho o dobro, porque tudo o que fiz e sofri está em contínuo ato de dar-se ao homem. Assim como o sol está em contínuo ato de dar luz e calor à terra, meu agir não está sujeito a esgotar-se, somente com o que a alma o queira. E por quantas vezes o queira, recebe o fruto de minha vida. Assim que se recorda 20, 100.000 vezes de minha paixão, tantas vezes demais desfrutará os efeitos dela. Mas que poucos são os que dela fazem tesouro. Com todo o bem de minha paixão, se vêem almas fracas, cegas, surdas, mudas, coxos, cadáveres vivos que dão repugnância, porque a minha paixão foi posta no esquecimento. Minhas penas, minhas chagas, meu sangue são força que tira as fraquezas, luz que dá vista aos cegos, língua que desata as línguas e abre o ouvido. É meio que endireita os coxos, vida que ressuscita os cadáveres. Todos os remédios necessários à humanidade estão em minha vida e em minha paixão. Mas a criatura despreza a medicina e não põe atenção aos remédios. Por isso se vê que com toda a minha redenção, o homem parece em seu estado como que afetado por uma doença incurável. Mas o que mais me dói é ver pessoas religiosas que se cansam de fazer aquisição de doutrinas, de especulações, de histórias, mas de minha paixão nada. Assim que minha paixão muitas vezes está banida das igrejas, da boca dos sacerdotes. Assim seu falar é sem luz, e as pessoas ficam mais em jejum do que antes. Depois disto, me encontrei de frente a um sol, cujos raios choveram todos sobre mim. Me penetravam dentro, me sentia investida de modo que me sentia em poder do sol. Sua luz vibrante não me impedia de olhá-lo, e cada vez que o via sentia uma alegria e uma felicidade maior. Então de dentro daquele sol saiu meu doce Jesus e me disse: Amada filha do meu coração,
Como o sol te inunda o meu querer, amada filha de meu querer. Como o sol te inunda meu querer, tu és outra coisa que a presa, o entretenimento, o contente do meu querer. E conforme te submerges nele, assim o meu querer, como raios solares, derrama em ti os perfumes de minha santidade, de minha potência, sabedoria, bondade, etc. E como o meu querer é eterno, quanto mais tentas estar nele e fazer dele mais que vida própria, vens absorver em ti a minha imutabilidade e impassibilidade. A eternidade, como um círculo, gira em torno de você para fazer com que você tome parte em tudo o que nada te escape. E isso para fazer com que a minha vontade em você fique honrada plenamente e glorificada. A primeira filha do meu querer, quero que nada lhe falte, que não lhe falte nenhum distintivo que me pertence e que a faça distinguir-se por todo o céu, como o primeiro começo da santidade de viver em meu querer. Por isso, fique atenta, de meu querer, não saia jamais, a fim de que receba todos os perfumes da minha divindade, e fazendo sair tudo o seu, confirme tudo o que é meu, e minha vontade fique como centro de vida em você. Capítulo 27, 23 de outubro de 1921. As verdades acerca do divino querer são canais que se abrem desde o mar da divina vontade para proveito de todas as criaturas. Sentia-me toda imersa no divino querer, e meu amável Jesus, ao vir, me disse: Minha filha, do meu querer, olhe em seu interior como corre pacífico o mar imenso de minha vontade. Mas não creia que este mar corre em você há pouco tempo, só porque agora me ouve falar frequentemente de minha vontade, senão desde muito, 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 sendo meu costume primeiro fazer e depois falar. É verdade que o seu princípio foi o mar de minha paixão, porque não há santidade que não passe pelo porto da minha humanidade. Há santos que ficam no porto da minha humanidade. Outros passam além, mas depois, enxertando imediatamente o mar da minha vontade, e quando te vi disposta e me cedeste o teu lugar, o meu tomou vida em ti, e este mar corria e crescia sempre. Cada ato teu demais feito no meu querer era um crescimento maior. Eu pouco te falei disto, mas os nossos amores estavam unidos e compreendiam-se, sem se falar, e além disso, só de nos vermos nos entendíamos. Eu me fazia feliz em você, sentia as delícias do céu em nada diferente das que me dão os santos, que enquanto eu os parabenizo a eles, eles me parabenizam a mim, porque estando imersos em meu querer, não podem fazer menos que me dar alegrias e delícias. Mas a minha felicidade não estava completa. Queria que também meus outros filhos participassem de um bem tão grande. Por isso comecei a te falar de meu querer num modo de surpreender-te. E por quantas verdades, por quantos efeitos e valores te dizia, tantos canais abria, desde o mar da minha vontade em favor deles, a fim de que estes canais dessem água abundante a toda a terra. Meu agir é comunicativo e sempre está em ação, sem jamais deter-se. Mas estes canais das criaturas muitas vezes são sujos, em outros lançam pedras, e a água não corre, corre com dificuldade. Não é que o mar não queira dar a água, nem porque, não estando limpa, possa penetrar em todas as partes, mas é a parte das criaturas que se opõem a tão grande bem. Por isso, se lerem essas verdades e não estiverem dispostos, não entenderão nada. Ficarão confundidos e deslumbrados
pela luz de minhas verdades. Para os dispostos será a luz que os iluminará, e a água que, tirando-lhes a sede, não quererão separar-se jamais destes canais pelo grande bem que se sentem e pela nova vida que corre neles. Por isso também tu deverias estar contente em abrir estes canais em favor de teus irmãos, não discutindo nada de minhas verdades, nem a menor, porque por mais pequena que seja, pode servir a um irmão teu para tomar água. Por isso esteja atenta em abrir estes canais e em contentar o teu Jesus que tanto te fez por ti. Capítulo 28. 27 de outubro de 1921. A divina vontade deve ser como alma ao corpo. Estava dizendo ao meu sempre amável Jesus: há muito tempo que não me pões dentro de ti. Eu ali me sentia mais segura, participava mais de tua divindade, e era como se a terra não me pertencesse, e o céu fosse minha morada. Quantas lágrimas não derramava, quando teu querer me punha fora de ti. Só sentir o ar da terra era insuportável para mim, mas seu querer vencia, e eu, inclinando a testa, me resignava. Agora sinto-te sempre dentro de mim, e quando deliro por te ver, só comover-te em meu interior, ou bem tirando um braço, me acalmas e me dás a vida. Diz-me, qual é a causa? E Jesus: minha filha, é justo, depois de te ter levado dentro de mim toda a minha vida, é teu dever que me leves dentro de ti toda a tua vida. E se te colocava dentro de mim, era para perfumar a tua alma e estender em ti um novo céu para a tornar digna habitação da minha pessoa. É verdade que se sentia mais segura e as alegrias choviam sobre você, mas a terra não é lugar de delícias, senão que a dor é sua herança e a cruz é o pão dos fortes. Muito mais que devendo estabelecer em ti o centro de meu querer, era necessário que viesse em ti e que te servisse como alma ao corpo. Minha vontade jamais podia descer em uma alma em modo singular e fora do ordinário. Se não tivesse suas prerrogativas distintas, como com a minha amada mamãe, não podia descer eu, Verbo eterno. Se ela não tivesse tido suas prerrogativas distintas e o sopro divino não tivesse soprado nela como a nova criação, para torná-la admirável a todos e superar a todas as coisas criadas. Assim em ti, primeiro minha humanidade quis fazer estável morada em ti para te preparar, e depois está te dando a vida de minha vontade como alma ao corpo. Tu deves saber que minha vontade deve ser como alma ao corpo. Olha também em nós, acontece isto. Entre as três divinas pessoas, nosso amor é grande, infinito, eterno, como se não tivéssemos uma vontade que anima e dá vida a este amor. Nosso amor estaria sem vida, sem obras. Nossa sabedoria chega ao incrível. Nosso poder pode pulverizar tudo em um minuto, e em outro minuto pode refazer tudo. Mas se não tivéssemos uma vontade que quisesse manifestar a maestria de nossa sabedoria, como manifestou na criação, na qual tudo ordenou e harmonizou juntamente, e com o seu poder lhe deu o seu lugar, de tal modo que não se pode afastar nem um pouquinho. Tanto a minha sabedoria como o meu poder teriam estado sem fazer nada, e assim de todos os nossos outros atributos. Agora, assim eu quero que minha vontade seja como alma ao corpo. O corpo sem a alma está sem vida, apesar de que contém todos os sentidos, mas não vê, nem fala, nem sente, nem obra. É quase uma coisa inutilizável e talvez ainda insuportável. Mas se está animado, quantas coisas ele não pode fazer? E ó, quantos se tornam inúteis e insuportáveis porque não são animados por minha vontade.
parecem como instalações elétricas sem fio, como máquinas sem movimento, cobertas de ferrugem e de pó, e quase impotentes ao movimento. Ah, como dão piedade! Então, cada coisa que não está animada por minha vontade é uma vida de santidade que vem a faltar. Por isso quero ser em ti como a alma ao corpo, e minha vontade fará novas surpresas de criações. Dá nova vida ao meu amor, novas obras e maestria de minha sabedoria, e dá novo movimento a meu poder. Por isso seja atenta e deixe-me fazer, a fim de que cumpra o meu grande desígnio, que a criatura seja animada por minha vontade. Capítulo 29. 29 de outubro de 1921. As penas que Jesus sofreu nas 3 horas da prisão. Esta noite passei em vigília, e minha mente frequentemente voava a meu Jesus, atado na prisão. Queria me abraçar àqueles joelhos que tremiam pela cruel e dolorosa posição em que os inimigos o tinham atado. Queria limpá-lo daqueles escarros que o tinham sujado. Mas enquanto isso pensava, meu Jesus, minha vida, se deixou ver como entre densas trevas, nas quais apenas se descobria sua adorável pessoa, e soluçando me disse: Filha, os inimigos me deixaram sozinho na prisão, amarrado horrivelmente e na escuridão. Assim, em torno de mim, tudo era densas trevas. Oh, como me afligia essa escuridão! Tinha as vestes banhadas pelas sujas águas da torrente Cedron. Sentia a peste da prisão e dos escarros com que estava coberto. Tinha os cabelos em desordem, sem uma mão piedosa que os tirasse dos olhos e da boca. As mãos atadas pelas correntes, e a escuridão não me permitia ver meu estado. Ai de mim, demasiado doloroso e humilhante. Oh, quantas coisas diziam este meu estado tão doloroso nesta prisão. Na prisão estive 3 horas. Com isto, quis reabilitar as 3 idades do mundo: a da lei natural, a da lei escrita e a da lei da graça. Queria libertá-los a todos, reunindo-os a todos juntos e dando-lhes a liberdade de filhos meus. Com 3 horas, quis também reabilitar as 3 idades do homem: infância, a juventude e a velhice. Quis reabilitá-lo quando peca por paixão, por vontade e por obstinação. Oh, como a escuridão que via em torno de mim me fazia sentir as densas trevas que produz a culpa do homem. Oh, como chorava e lhe dizia: ó homem, são tuas culpas, e as que me lançaram nessas densas trevas, as quais sofro para te dar a luz. São tuas infâmias, que assim me contaminam, as quais a escuridão não me permite sequer ver. Olha para mim, sou a imagem de tuas culpas. Se quiser conhecê-las, pode usá-las em mim. Também deve saber que na última hora que estive na prisão, despontou a alvorada e pelas fissuras entrou algum brilho de luz. Oh, como respirou meu coração ao poder me ver. Meu estado tão doloroso, mas isso significava, quando o homem cansado da noite da culpa, a graça como alvorada se põe em torno dele, mandando-lhe resplendores de luz para chamá-lo. Por isso meu coração deu um suspiro de alívio, e nesta alvorada te vi, minha amada prisioneira, a quem o meu amor devia estar neste estado, e que não me terias deixado sozinho na escuridão da prisão, mas esperado a alva aos meus pés. E seguindo os meus suspiros, chorarias comigo na noite do homem. Isto aliviou-me e ofereci a minha prisão para te dar a graça de me seguir. Mas outro significado continha esta prisão e esta escuridão.
e era minha longa permanência na prisão, nos tabernáculos, a solidão na qual sou deixado, na qual muitas vezes não tenho a quem dizer uma palavra ou dar-lhe um olhar de amor. Outras vezes sinto na Santa Hóstia a impressão dos toques indignos, a peste de mãos purulentas e enlameadas, e não há quem me toque com mãos puras e me perfume com o seu amor. E quantas vezes a ingratidão humana me deixa na obscuridade, sem a mísera luz de uma lâmpada. Então a minha prisão continua e continuará. E como ambos somos prisioneiros, tu prisioneira, em teu leito só por amor a mim, e eu prisioneiro por ti, atemos com as correntes que me têm atado, a todas as criaturas com o meu amor. Assim nos faremos companhia, reciprocamente, e me ajudará a estender as correntes para atar todos os corações ao meu amor. Então eu estava pensando para mim, que poucas coisas se sabem de Jesus, enquanto ele fez tanto, por que falaram tão pouco de tudo que o meu Jesus fez e sofreu? E voltando de novo acrescentou, minha filha, todos são avarentos comigo, mesmo os bons. Quanta avareza tem comigo, quantas restrições, quantas coisas não manifestam do que lhes digo e compreendem de mim. E tu, quantas vezes não és avarenta comigo? Quantas vezes não escreve o que te digo, ou não o manifesta? É um ato de avareza que faz comigo, porque cada conhecimento demais que se tem de mim é uma glória e um amor demais que recebo das criaturas. Por isso seja atenta e seja mais liberal comigo, e eu serei mais liberal contigo. Capítulo 30, 4 de novembro de 1921. A santidade na criatura deve ser entre ela e Jesus. Ele dando a sua vida e como fiel companheiro comunicando-lhe a sua santidade, e ela como fiel e inseparável companheira recebendo-a. Sentia-me toda fundida com o meu doce Jesus, e ao vir-me lancei em seus braços, abandonando-me toda nele, como a meu centro. Sentia uma força irresistível de estar em seus braços, e o meu doce Jesus me disse: minha filha é a criatura que busca o seio do seu Criador e repousar em seus braços. É teu dever vir aos braços de teu Criador e repousar naquele seio de onde saíste, porque tu deves saber que entre a criatura e o Criador correm muitos fios elétricos de comunicação e de união, que a tornam quase inseparáveis de mim, desde que não tenha se subtraído de meu querer, porque subtrair-se não é outra coisa que romper os fios de comunicação, despedaçar a união, a vida do Criador. Mais que eletricidade, corre na criatura e ela corre em mim. Minha vida está aspergida na criatura. Ao criá-la, encadeei a minha sabedoria à sua inteligência, a fim de que não fosse outra coisa que o reflexo da minha. E se o homem chega a tanto com a sua ciência, que dá o inacreditável, é o reflexo de minha que se reflete na sua. Se o seu olho é animado por uma luz, não é outra coisa que o reflexo de minha luz eterna que se reflete em seu olho. Entre as divinas pessoas não temos necessidade de falar-nos para entendermos. Na criação quis usar a palavra e disse fiat, e as coisas foram feitas. A este fiat atava e dava o poder para as criaturas tivessem a palavra para entender-se. Assim também as vozes humanas estão ligadas como fios elétricos à minha primeira palavra, da qual todas as demais descendem, e enquanto criei o homem, o animei com o fôlego, infundindo-lhe a vida. Mas, nesta vida,
que lhe infundi, coloquei toda a minha vida, segundo a capacidade humana podia conter, mas tudo pus. Não houve coisa minha da que não o fizesse partícipe. Olha, também a sua respiração é o reflexo da minha respiração, com a qual dou vida contínua, e a sua reflete-se na minha, e sinto-o continuamente em mim. Vê então quantas relações há entre a criatura e eu. Por isso a amo muito, porque a vejo como meu parto, exclusivamente meu. E depois, como enobreci a vontade do homem, acorrentei-a com a minha, dando-lhe todas as minhas prerrogativas, libertei-a como a minha. E se ao corpo tinha dado duas pequenas luzes limitadas, circunscritas, que partiam da minha luz eterna, a vontade humana a fiz toda a olho. Então, quantos atos a vontade humana faz, tantos olhos pode dizer que possui. Ela olha para a direita e para a esquerda, para a frente e para trás, e se a vida humana não está animada por esta vontade, não fará nada de bem. Eu, ao criá-la, lhe disse: Você será minha irmã na terra. Meu querer do céu animará o seu. Estaremos em contínuos reflexos. E o que eu farei é por natureza, e você por graça de meus contínuos reflexos. Seguirei como sombra, não te deixarei jamais. Ao criar a criatura, minha única finalidade foi que ela fizesse em todo o meu querer. Com isso queria dar à existência novos partos de mim mesmo. Queria fazer dela um prodígio portentoso, digno de mim e tudo semelhante a mim. Mas, ai de mim, a primeira a se opor a mim devia ser a vontade humana. Olhe um pouco. Todas as coisas se fazem entre dois. Você tem um olho, mas se não tivesse uma luz exterior que te iluminasse, nada poderia ver. Você tem mãos, mas se não tivesse as coisas necessárias para formar os trabalhos, nada faria. E assim de todo o resto. Agora sim, assim quero a santidade na criatura, entre ela e eu, entre dois, eu por um lado e ela por outro. Eu, ao dar minha vida, e como fiel companheiro a comunicar-lhe a minha santidade, e ela, como fiel e inseparável companheira, a recebê-la. Assim ela seria o olho que vê, e eu o sol que lhe dou a luz. Ela a boca, e eu a palavra. Ela as mãos, e eu que lhe forneço o trabalho para operar. Ela o pé, e eu o passo. Ela o coração, e eu o batimento. Mas sabe quem forma essa santidade? A minha vontade. É a única que mantém em ordem a finalidade da criação. A santidade em meu querer é a que mantém o perfeito equilíbrio entre criaturas e Criador, porque são as verdadeiras imagens saídas de mim. Capítulo 31, 8 de novembro de 1921. Viver no divino querer significa multiplicar a vida de Jesus, com todo o bem que contém. Encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre amável Jesus se fez ver tomando uma luz que estava em meu exterior e a levava, em meu interior e a levava. Eu gritei: Jesus, o que estás a fazer? Queres deixar-me às escuras? E ele, com toda doçura, me disse: Minha filha, não temas. Levo tua pequena luz e deixo a minha. Essa pequena luz não é outra coisa que a tua vontade, que tenho posto-se de frente à minha, recebeu o reflexo da minha vontade. Por isso se fez luz. Eu a levo para fazê-la girar. A levarei ao céu como a coisa mais rara e mais bela. Qual é a vontade humana, que recebeu o reflexo da vontade do seu Criador? A farei girar entre as divinas pessoas, a fim de que recebam as homenagens, as adorações de seus reflexos, só dignos delas, e depois a mostrarei a todos os santos, a fim de que também eles recebam
a glória dos reflexos da vontade divina, na vontade humana, e depois a farei correr por toda a terra, a fim de que todos tomem parte em tão grande bem. Em seguida acrescentei: meu amor, perdoa-me. Acreditava que me querias deixar às escuras, por isso disse que fazes. Mas, quanto à minha vontade, leva-a e faz o que quiseres. Agora, enquanto Jesus levava esta pequena luz em suas mãos, não sei dizer o que acontecia. Faltavam-me as palavras para expressar-me. Só recordo que a pequena luz a punha de frente à sua pessoa, e a pequena luz recebia todos os seus reflexos, de modo que formava outro Jesus, e cada vez que minha vontade repetia os atos, tantos Jesus se multiplicavam. E o meu Jesus disse-me: vês o que significa viver em meu querer? É multiplicar a minha vida por quantas vezes se quer. É repetir todo o bem que minha vida contém. Depois disto, estava dizendo ao meu Jesus: minha vida, entro no teu querer para poder estender-me a todos e a tudo. Desde o primeiro ao último pensamento, da primeira à última palavra, da primeira à última ação e passo que se fizerem, se fazem e se farão. Quero selar, contudo, o teu querer, a fim de que recebas de todo a glória de tua santidade, de teu amor, de tua potência, e tudo que é humano fique coberto, escondido, marcado por teu querer, a fim de que nada fique de humano no que tu não recebas glória divina. Enquanto isso outras coisas desfazia, meu doce Jesus veio todo jubiloso, acompanhado de inumeráveis bem-aventurados. E ele me disse: toda a criação me diz glória minha, glória minha. E todos os santos responderam: eis, ó Senhor, que por tudo te damos glória divina. Ouviu-se um eco por toda parte que dizia: de tudo te damos amor e glória divina. E Jesus acrescentou: benditos sois vós, e todas as gerações vos chamarão bem-aventurada. Meu braço fará obras de poder em ti. Serás o reflexo divino, que enchendo toda a terra me farás resgatar de todas as gerações a glória que eles me negam. Eu fiquei confusa e aniquilada ao ouvir isto, e não queria escrever. E ele me acariciou, me disse: não, não, você o fará. Eu o quero. E o que eu disse servirá para a honra de minha vontade. Eu mesmo quis prestar a homenagem justa que convém à santidade em meu querer. Antes não disse nada em comparação ao que poderia dizer. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em vós.